Olá, você vai ver nesta edição. TCE condena ex-gestores e empresa a devolver quase R$1 milhão ao erário por livros não entregues. Representação externa envolvendo a Prefeitura de Pontes e Lacerda é analisada em sessão da segunda Câmara. Leno mantém suspensão de pregão presencial realizado pela Prefeitura de Jauru. Os detalhes agora no TCE Notícias. Ex-gestores da antiga Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso e uma empresa são condenados a ressarcir os cofres públicos. Entendo por quê na reportagem. A devolução aos cofres públicos, que soma quase R$1 milhão, foi aplicada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso a ex-gestores da antiga Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, a atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a empresa EFP da Silva, em razão da constatação de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Isso porque, segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, dos 3.000 exemplares do livro Balanço Energético do Estado de Mato Grosso, adquiridos por meio do termo de contrato número 19 de 2012 e de um termo aditivo, apenas 42 unidades foram comprovadamente entregues. O valor unitário de cada um desses livros foi de R$ 262,33. E somente 42 tiveram a sua entrega confirmada. Pelas mesmas irregularidades, os ex-gestores e a empresa também foram multados, penalidades que somam 110 UPFs. Uma cópia do processo ainda vai ser encaminhada à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá para subsidiar um processo que já tramita naquela unidade. Houve toda uma cadeia de responsabilidade entre os fiscais designados para o contrato, os ordenadores de despesa, aqueles que atestaram o recebimento da mercadoria. E eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de conhecer da presente representação de natureza interna, proposta em desfavor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, na gestão do senhor Alan Fábio Prazos Anata, em razão da caracterização dessas irregularidades. No mérito, julgá-la procedente. Uma representação de natureza externa envolvendo a Prefeitura de Pontes e Lacerda em suposto descumprimento de determinação feita pelo TCE foi analisada na sessão da segunda Câmara. Veja o resultado desse julgamento. Proposta pelo presidente do Conselho Previdenciário do Fundo Municipal de Previdência Social de Pontes e Lacerda, Milton César Bittencourt, a representação de natureza externa foi instaurada em desfavor da prefeitura daquele município, para analisar se houve descumprimento de determinações exaradas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. A determinação foi para que seja feita a abertura de processo administrativo para apurar a responsabilização do atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias, além do pagamento de juros e multas pelo atraso. Citado, o ex-prefeito municipal de Pontes e Lacerda, Donizete Barbosa do Nascimento, apresentou manifestação, declarando que a responsabilidade pelo pagamento dos juros é da entidade, uma vez que não houve dano ao erário. Sobre a determinação, a SESEX de Atos de Pessoal e RPPS informou que existe uma tomada de contas especial em trâmite pelo TCE, relatando que, mesmo de forma tardia, o ex-gestor cumpriu a determinação, concluindo pelo saneamento da irregularidade. Entendo que a primeira irregularidade deve ser sanada, uma vez que o ex-gestor cumpriu a determinação do Acórdão 3.241, mesmo que de forma tardia.
Em relação à irregularidade LB 99, referente ao não pagamento de juros decorrente do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, deixo de analisá-la, uma vez que esta matéria já está sendo discutida no âmbito daquela tomada de contas especial instaurada para este fim, cuja análise está sob a competência do conselheiro João Batista de Camargo. Dessa forma, o conselheiro interino Moisés Maciel votou por arquivar a representação de natureza externa, devido à instauração da tomada de contas especial pela Prefeitura de Pontes e Lacerda. O Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar que manteve suspenso um pregão presencial realizado pela Prefeitura de Jauru. Confira. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve suspenso todos os atos passados do pregão presencial número 9 de 2018 da Prefeitura Municipal de Jauru até o julgamento de mérito. Tudo isso para garantir o caráter competitivo e a participação de empresas interessadas. A decisão foi adotada nos autos da representação de natureza externa, a pedido da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, que apontou supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura. Segundo a representante, o edital estaria eivado de irregularidades insanáveis que maculam os princípios norteadores da licitação. Relatou que a administração municipal exigiu que as empresas interessadas apresentassem o sistema até 24 horas antes do certame e que, em relação à qualificação técnica, constava a exigência de uma rede de postos credenciados de no mínimo 10 postos. Discorreu ainda acerca do objeto licitado, que por sua natureza não deveria ser feito em conjunto e que a licitação poderia ser realizada por item, uma vez que se tratavam de objetos divisíveis. A Prefeitura buscava, por meio do pregão, contratar uma empresa para a prestação de serviços com o Sistema Único, especializada em gerenciamento eletrônico e intermediação de combustível em redes de postos conveniados. Para isso, ela lançou um edital que, após análise, foram confirmadas as irregularidades. Na leitura do voto, o relator explicou que, no caso de licitação na modalidade pregão, a ordem das fases é invertida. Primeiro é feito os lances e só depois a pregoeira analisa os documentos da licitante que apresentou a melhor proposta. Ele também destacou que é ilegal e abusiva a exigência para que os participantes apresentem o sistema e seus produtos antes da realização da sessão pública do pregão, e que sobre isso o tribunal já se posicionou anteriormente. Na licitação realizada na modalidade de pregão, a identificação dos licitantes deve ocorrer apenas no dia, hora e local designados para a realização da sessão pública destinada ao recebimento das propostas, respeitados os princípios da impessoalidade e competitividade entre os participantes. Artigo 4º, inciso 6º da Lei 10.520 de 2002. Por todas essas razões apresentadas, o relator votou pela homologação da medida cautelar até o julgamento de mérito. Caso fosse realizada nos moldes destacados, poderia acarretar prejuízo irreparável às empresas licitantes. Diante do exposto, nos termos legais e regimentais, acolho o parecer 1242 de 2018 da Lavra do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior e submeto a homologação deste egrégio plenário a medida cautelar concedida por meio do julgamento singular 288 de 2018, para determinar que se mantenha a suspensão de todos os atos decorrentes do pregão presencial 9 de 2018 da Prefeitura Municipal de Jauru, até o julgamento do mérito desta representação de natureza externa, lavrando-se o competente acórdão com base no artigo 83 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A gente encerra essa edição lembrando e reforçando o convite aos moradores de Sorriso para participar do programa Consciência Cidadã. O evento vai ser realizado amanhã, quinta-feira, a partir das 6h30 no Centro de Eventos Ari José Ried. Não há necessidade de inscrição prévia e a entrada é gratuita. O Consciência Cidadã é um espaço de diálogo entre a sociedade e o Tribunal de Contas, onde a comunidade tem a oportunidade de conhecer as ferramentas disponíveis para o acesso a informações úteis ao acompanhamento das políticas públicas da cidade, do estado e até do país.
É também uma oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho realizado pelo TCE. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até amanhã!